Olhe atentamente para o seu reflexo no espelho hoje à noite. Não para o corte do seu cabelo. Não para as roupas que você escolheu. Não para a expressão que você pratica inconscientemente antes de sair de casa. Olhe para os seus olhos. De verdade. Fique ali por alguns segundos, sem desviar o olhar. Existe um momento, 1/1000 de segundo, logo antes de você sorrir para alguém, em que a sua expressão verdadeira escapa. É rápido, quase imperceptível, mas ele existe. É um olhar de exaustão absoluta. Uma fadiga que vai muito além do cansaço físico. Uma fadiga que o sono não cura, que as férias não resolvem, que nenhum fim de semana consegue apagar. É o cansaço de uma pessoa que passou anos inteiros sendo quem os outros precisavam que ela fosse, em vez de simplesmente ser quem ela é. Você sabe do que eu estou falando. Você sente isso agora mesmo enquanto me ouve. E antes de continuar, eu preciso que você saiba uma coisa. Você não está sozinho nisso. O que você está carregando tem um nome, tem uma origem, tem uma explicação científica e, mais importante do que tudo, tem uma saída. Mas para chegar até ela, você vai precisar ter coragem de olhar para o que você passou tanto tempo evitando ver. Você se tornou um mestre na arte da encenação. Não foi uma escolha consciente. Foi um processo lento, silencioso, que começou provavelmente muito antes de você conseguir nomear o que estava acontecendo. Com o tempo, você aprendeu exatamente qual tom de voz usar para parecer confiante em uma reunião, mesmo quando está com o coração na garganta. Você sabe qual inclinação de cabeça sugere que você está completamente presente numa conversa, mesmo quando sua mente está gritando em outro lugar. Você desenvolveu uma risada curta, leve, que desarma qualquer pergunta mais profunda sobre como você realmente se sente. Estou bem, você diz. E você diz isso com uma convicção tão impressionante que até você às vezes começa a acreditar. Mas existe um momento, geralmente tarde da noite, quando a casa está quieta e todo mundo dormiu, quando o roteiro do dia acabou e não há mais ninguém para performar, em que aquela sensação aparece. Uma espécie de colapso silencioso. Como uma estrutura que foi rachando por dentro durante meses e que você foi remendando por fora, sem nunca olhar para os fundamentos. Você não é uma pessoa equilibrada. Você é um sobrevivente extraordinariamente habilidoso, usando uma armadura que, com o tempo, foi se fundindo à sua própria pele. E o problema mais assustador não é a armadura, é que você já não sabe mais onde ela termina e onde você começa. Hoje, neste vídeo, nós vamos fazer algo que provavelmente ninguém te convidou a fazer em muito tempo. Vamos parar, vamos sentar com o desconforto e vamos entender a psicologia que está por trás disso tudo. Vou te revelar os mecanismos que o seu próprio cérebro usa contra você, porque ele prefere a segurança sufocante de uma mentira social à liberdade aterrorizante de uma verdade dolorosa. Vou te mostrar de onde essa necessidade compulsiva de agradar veio, o que ela está te custando todos os dias e, principalmente, como você pode começar a desmontar essa estrutura sem destruir a sua vida no processo. Prepare-se, porque ao final deste vídeo, você não vai apenas entender por que está tão cansado. Você vai ter ferramentas concretas para começar a destruir a máscara antes que ela termine de apagar quem você realmente é. Vamos começar do início do seu dia, não do momento em que você acorda, mas do momento anterior a esse. Aquele segundo, ainda no meio do sono, quando o cérebro começa a fazer a transição e antes mesmo de você abrir os olhos, o roteiro já começa a rodar. Você revisa mentalmente o que o dia exige, o que o seu chefe espera, o que o seu parceiro precisa, o que os seus amigos pensam de você, o que a sua família vai precisar hoje. Você já está, ainda deitado, calculando como ser o suficiente para todo mundo. E esse cálculo começa a drenar a sua energia antes mesmo de você tomar o primeiro café. Você se tornou o porto seguro de todo mundo ao seu redor, o equilibrado, o que sempre tem uma palavra certa, o que aguenta o tranco, o que não reclama. As pessoas te procuram porque você não vai desmoronar,
não vai te perder, não vai fazer drama. Mas eu preciso te fazer uma pergunta difícil agora. Qual foi a última vez que alguém te perguntou como você está e você não sentiu aquele impulso automático, quase reflexo, de mentir? Qual foi a última vez que alguém te fez essa pergunta e você realmente respondeu com honestidade? Não com uma aversão diluída, não com um "tô cansado, mas tudo bem", mas com a verdade de verdade. Se você está tendo dificuldade para lembrar, isso já é uma resposta por si só. Existe dentro de você um vazio. Eu sei que você reconhece essa palavra porque você já tentou preenchê-lo de 1000 formas diferentes. Você comprou coisas que não precisava. Você rolou o feed por horas sem absorver absolutamente nada. Você buscou validação em curtidas, em elogios, em ser chamado de referência, de exemplo, de imaduro. Você se jogou no trabalho. Você ficou ocupado de propósito, porque ocupado não precisa sentir. E nada funcionou. Porque a fome que você tem não é de coisas, não é de distração. É uma fome de ser visto de verdade, de ser conhecido como você realmente é, não como você performa ser. E é aqui que mora o paradoxo mais cruel de tudo isso. Você morre de medo de ser visto, porque em algum lugar dentro de você existe uma crença que foi instalada há muito tempo, provavelmente na infância, que diz o seguinte: se as pessoas vissem o caos que existe por baixo dessa superfície polida, se elas soubessem da raiva que você engole, da tristeza que você esconde, das dúvidas que você carrega, elas iriam embora. Então você criou uma prisão de vidro. As pessoas conseguem te ver, mas nunca conseguem te tocar. Você está presente em todos os lugares e, ao mesmo tempo, em lugar nenhum. A psicologia tem um nome para isso. Carl Jung, um dos maiores estudiosos da mente humana que já existiu, chamou isso de persona, a máscara social. A face que apresentamos ao mundo para facilitar a convivência, para sermos aceitos, para nos encaixarmos no grupo. E a persona em si não é o problema. Todos nós temos uma. Todos nós ajustamos o nosso comportamento dependendo do contexto, e isso é saudável e necessário. Você não age da mesma forma em uma entrevista de emprego e em um churrasco com amigos próximos. E tudo bem. O problema começa quando a máscara deixa de ser uma ferramenta e se torna uma prisão. Quando você não consegue mais tirá-la. Quando você chega em casa, depois de um dia exaustivo de performance, e não sabe quem você é quando não está performando. Quando a máscara se torna o seu rosto. E, para entender por que isso acontece, precisamos falar sobre algo que está inscrito na sua biologia com uma profundidade que você provavelmente nunca parou para considerar. Há cerca de 200 mil anos, os seres humanos viviam em grupos pequenos, tribos, e a sobrevivência dependia absolutamente de permanecer dentro do grupo. Ser excluído da tribo não era uma experiência desconfortável, era uma sentença de morte. Sem o grupo, você não sobrevivia ao inverno, não escapava dos predadores, não conseguia comida. O seu cérebro evoluiu para tratar a rejeição social como uma ameaça existencial. Estudos de neurociência mostram que a rejeição social ativa as mesmas regiões cerebrais que a dor física. Quando alguém te rejeita, quando alguém demonstra desaprovação, quando você sente que está decepcionando alguém importante, o seu cérebro interpreta isso da mesma forma que interpretaria uma ameaça física ao seu corpo. É por isso que a necessidade de aprovação não é uma fraqueza de caráter, não é imaturidade, não é frescura. É um sistema de sobrevivência que funcionou perfeitamente durante 200 mil anos e que agora está rodando em um mundo completamente diferente, gerando comportamentos que te prejudicam profundamente. O que se desenvolveu a partir disso foi aquilo que os psicólogos chamam de amabilidade compulsiva. A necessidade de ser útil, prestativo, agradável, calmo, sempre disponível. Parece bondade, parece empatia, parece altruísmo. Mas na maioria dos casos, especialmente quando chega ao ponto de te destruir por dentro, não é.
É um mecanismo de sobrevivência. Você está comprando a sua segurança através do autoabandono. Você está pagando o seu ingresso na tribo com pedaços de si mesmo. Cada vez que você sorri enquanto quer gritar, acontece algo dentro de você que vai além do simples desconforto. Você está enviando uma mensagem direta ao seu inconsciente. Uma mensagem que diz: quem eu realmente sou não é seguro de mostrar. Quem eu realmente sou não é digno de ser amado. A versão real de mim precisa ser escondida para que eu possa ser aceito. E o seu inconsciente ouve e acredita. Isso cria uma divisão profunda dentro da sua psique. De um lado, a persona brilhante, o profissional exemplar, o amigo confiável, o parceiro paciente, o filho prestativo. A versão de você que o mundo vê e admira e elogia. Do outro lado, aquilo que Jung chamava de sombra. A parte de você que carrega tudo que foi silenciado, tudo que foi reprimido, tudo que foi considerado inaceitável e precisa ficar escondido. A raiva que você nunca expressa, os desejos que você julga como errados, as dores que você finge não sentir, os limites que você nunca coloca, as opiniões que você engole. E aqui está o que ninguém te conta sobre a sombra. Quanto mais forte você faz a máscara, quanto mais energia você coloca em manter a persona impecável, mais agressiva e mais poderosa a sombra se torna no escuro. Porque aquilo que é negado não desaparece. Ele vai para o porão. E no porão, sem luz, sem atenção, sem cuidado, ele cresce em formas que você não controla. Ele aparece nos momentos em que você explode desproporcionalmente por uma coisa pequena. Ele aparece no sarcasmo cortante que sai antes que você perceba. Ele aparece na irritação inexplicável, no choro que vem do nada, na sensação de que você está sempre à beira de alguma coisa que não consegue nomear. Isso não é loucura, é a sombra batendo na porta, e ela vai continuar batendo. Agora eu preciso que você viaje no tempo comigo. Imagine uma criança. Pode ser uma criança que você conhece. Pode ser uma criança que te lembra de você mesmo. Essa criança cresceu em um ambiente. Pode ter sido a família, pode ter sido a escola, pode ter sido a combinação de vários ambientes, onde as emoções eram tratadas como problemas, onde sentir era inconveniente. Quando essa criança chorava, era ignorada ou mandada calar. Quando ela expressava raiva, era punida ou envergonhada. Quando ela tinha necessidades próprias, era tratada como egoísta ou como fardo. Mas quando ela limpava a casa sem que ninguém pedisse, quando ela tirava notas excelentes, quando ela ficava quieta e não causava trabalho, quando ela cuidava dos outros antes de cuidar de si mesma, aí ela recebia um sorriso, recebia atenção, recebia amor, ou pelo menos aquilo que parecia amor naquele ambiente. Essa criança aprendeu uma lição que ninguém ensinou explicitamente, mas que ficou gravada com fogo no seu sistema nervoso. Eu só existo quando sou útil. Eu só mereço amor quando não dou trabalho. Eu só tenho valor quando estou servindo. Essa criança não desapareceu quando você cresceu. Ela está em você. Ela cresceu fisicamente, aprendeu palavras maiores, desenvolveu capacidades incríveis. Mas a crença central que ela carrega ainda está lá, intacta, operando nos bastidores de todas as suas relações e de todas as suas escolhas. Ela cresceu e se tornou o adulto que nunca causa problema. O funcionário que faz o trabalho de 3 pessoas sem reclamar. O parceiro que engole as próprias necessidades para não sobrecarregar o outro. O amigo que está sempre disponível, mesmo quando está destruído por dentro. O filho que cuida, que resolve, que aparece, mesmo que isso signifique abandonar a si mesmo. O mundo olha para você e diz: nossa, que pessoa madura, que equilíbrio, que força. Mas a verdade que só você sabe porque vive por dentro disso, é que essa maturidade é uma cicatriz. Você não cresceu naturalmente até esse ponto. Você foi comprimido, moldado,
encolhido para caber dentro das expectativas dos outros. Você é um gigante tentando viver dentro de uma caixa de fósforos e achando que o problema é o tamanho do seu corpo. Então, como você sai disso? Eu preciso ser honesto. Não existe um botão mágico. Não existe um insight que, de um dia para o outro, dissolve anos de condicionamento. Mas existe um processo. E esse processo começa com pequenas ações que, com o tempo, reescrevem o seu sistema operacional interno. Deixa eu te apresentar 4 ferramentas concretas que você pode começar a usar ainda hoje. A primeira se chama Auditoria do Sim. Durante a próxima semana, eu quero que você preste atenção em cada vez que disser sim para alguma coisa. Não analise em voz alta, não explique para ninguém. Apenas observe o seu corpo quando você diz sim. Sente o seu estômago, sente a sua mandíbula, sente os seus ombros. O corpo não mente da forma que a mente mente. Se houver um aperto, uma contração, uma tensão que aparece junto com o sim, esse sim é uma mentira. Você não precisa imediatamente começar a dizer não. Esse não é o objetivo ainda. O objetivo agora é apenas perceber. Porque você foi treinado a ignorar esses sinais do corpo por tanto tempo que eles quase sumiram da sua consciência. Comece a ouvi-los de novo. E quando você sentir esse aperto, experimente usar uma frase simples. Deixa eu pensar e te dou um retorno. Essa frase parece pequena. Ela não é. Ela é o espaço entre o estímulo e a reação. E dentro desse espaço está a sua liberdade. A segunda ferramenta se chama Teste da Indisponibilidade. A máscara se alimenta da sua utilidade constante. Ela precisa que você esteja sempre disponível, sempre resolvendo, sempre presente para os outros. Então experimente algo diferente por um único dia. Não responda mensagens imediatamente. Não resolva o problema que o outro poderia resolver sozinho se você não estivesse lá. Não cancele o que você tinha planejado para si mesmo para atender a uma demanda que pode esperar. Observe o que acontece. Observe quem fica irritado. Observe quem desaparece. Observe quem te cobra como se você fosse uma prestação de serviço e não uma pessoa. Essas reações vão te mostrar algo fundamental. Quais relações são relações reais e quais são contratos baseados na sua performance. As pessoas que amam você vão entender. As pessoas que amam a sua máscara vão se sentir prejudicadas pelo seu limite. Essa informação é valiosa demais para você continuar sem ela. A terceira ferramenta é o diálogo com a sombra. Pegue um papel, um caderno, qualquer coisa e escreva. Não para publicar, não para mostrar para ninguém. Escreva tudo o que você odeia, mas não tem coragem de dizer. Tudo que te dá raiva, mas você engole. Tudo que você gostaria que fosse diferente, mas fingir que está bem. Tudo que você gostaria de dizer para determinadas pessoas, mas nunca vai dizer. Não filtre, não edite, não seja educado com você mesmo nesse papel. Deixe que a sombra fale com a voz dela própria, sem julgamento, sem censura. Quando você traz para a luz aquilo que estava no escuro, algo essencial acontece. A dor perde parte do poder que ela tem sobre você. O monstro que você trancou no porão é muito mais assustador na imaginação do que quando você acende a luz e o vê de frente. Dê nome às coisas. Nomeie o que dói. Nomeie o que te irrita. Nomeie o que você deseja. Isso não é fraqueza. Isso é o começo da cura. A quarta ferramenta é aquela que exige mais coragem de todas e se chama desintegração consciente. Você precisa aceitar, de verdade aceitar, que ser autêntico tem um preço. Que quando você começa a ser honesto sobre quem você é, o que você sente e o que você precisa, algumas coisas vão mudar. Algumas relações vão se reconfigurar. Algumas pessoas vão se afastar. Alguns ambientes que toleravam a sua máscara não vão tolerar a sua autenticidade. E isso é bom. Eu sei que parece aterrorizante, mas o que é construído sobre uma mentira precisa cair para que aquilo que é verdadeiro possa respirar. A vida que você está vivendo agora, essa vida de performance constante, é como uma casa construída sobre areia. Ela parece sólida por fora, mas você sente a instabilidade por dentro o tempo todo. A desintegração consciente é o processo de deixar essa estrutura falsa cair para que você possa construir algo real no lugar. Eu sei o que está passando pela sua cabeça agora. Você está pensando, mas e se eu tirar a máscara e não houver nada por baixo? E se o vazio que eu sinto for a minha verdadeira natureza? E se eu for exatamente o que eu temo ser? Uma pessoa sem substância, sem valor real, que só tem relevância porque é útil. Eu preciso te dizer algo e eu preciso que você ouça com atenção. Esse medo não é uma revelação sobre quem você é.
Esse medo é um sintoma de quanto tempo você passou se abandonando. Quando você passa anos suprimindo quem você é, quando você passa anos priorizando a performance em detrimento da autenticidade, a conexão com você mesmo vai enfraquecendo. E quando você finalmente para e tenta sentir quem você é, parece não haver ninguém lá. Mas não porque você é vazio. É porque você foi te desconectando de si mesmo aos poucos, tão gradualmente, que você não percebeu quando estava acontecendo. O nada que você teme não é o seu verdadeiro eu. É o espaço que foi criado pelo abandono de si mesmo. E esse espaço, esse aparente vazio, é exatamente onde a sua vida real pode finalmente começar a existir. A exaustão que você sente nesse momento não é fraqueza. Eu quero que você repita isso internamente. A exaustão que você sente não é fraqueza. Não é sinal de que você não é suficientemente forte. É a sua alma tentando quebrar a armadura por dentro. É o seu sistema mais profundo te enviando um sinal de socorro que você passou tempo demais ignorando. Esse cansaço é o seu mestre mais honesto. Ele não te diz o que você quer ouvir. Ele te diz o que você precisa saber. Ele está te dizendo que o contrato de escravidão com as expectativas alheias venceu. Que você já pagou demais por uma aprovação que nunca vai preencher o que realmente está vazio. Que você não deve nada a ninguém além de você mesmo. A máscara de ferro fez o seu trabalho. Ela te protegeu em um momento em que você precisava de proteção. Ela te manteve seguro em ambientes onde ser vulnerável era perigoso. Ela foi, durante um tempo, a coisa mais inteligente que o seu sistema nervoso podia fazer. Mas esse tempo passou. E agora essa mesma armadura que te salvou está te sufocando. Ela protege o seu rosto, mas ela também impede que você sinta o calor do sol. Ela mantém o mundo do lado de fora, mas ela também mantém você preso do lado de dentro. É hora de deixá-la cair. Não de uma vez, não de forma violenta, não de um jeito que te destrua, mas gradualmente, conscientemente, corajosamente. Não por eles, por você. Se alguma coisa que eu disse aqui tocou em algo que você já sabia, mas nunca tinha conseguido nomear, eu quero que você faça uma coisa agora. Escreva nos comentários uma única frase. Eu escolho a minha verdade. Não porque isso vai magicamente resolver tudo, mas porque escrever isso é um ato. É o primeiro movimento em direção à autenticidade. É você declarando, para si mesmo antes de qualquer outra pessoa, que você existe além da máscara. E às vezes o primeiro passo mais importante não é o maior. É simplesmente o primeiro. Mas eu preciso te deixar com um aviso final. Quando você começa a remover a máscara, quando você começa a colocar limites, a expressar o que realmente sente, a parar de estar disponível de forma irrestrita, o mundo ao seu redor vai reagir. E essa reação, muitas vezes, não vai ser gentil. As pessoas que se beneficiavam do seu silêncio vão tentar te calar de volta. Vão usar a culpa, vão usar a manipulação, vão questionar se você está bem, não porque se importam com você, mas porque você deixou de funcionar da forma que era conveniente para elas. Como lidar com essa retaliação social sem recuar e colocar a máscara de volta, sem se perder no processo de se encontrar? É exatamente o que vamos explorar no nosso próximo encontro. Porque essa é apenas a primeira parte de uma conversa que você deveria ter tido há muito tempo. Até lá. E cuide-se.